Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Dia 3 de outubro, sábado, memória dos mártires André, Ambrósio e seus companheiros. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem era o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Acompanhamos esse evangelho que se inicia com o retorno dos 72 discípulos vindo da missão. Eles se encontravam alegres pela missão, pelo anúncio do reino de Deus. Eles se encontravam alegres porque percebiam que a presença de Deus acontecia a partir daquele anúncio, a partir daqueles gestos, a partir daquela missão. E por isso que eles diziam que os espíritos lhes eram submissos. Por quê? A presença de Deus se fazia e acontecia naquele anúncio, naquela pregação. Mas Jesus muda o motivo da alegria dos discípulos. A alegria não pode ser por aquela experiência instantânea, que certamente é muito prazerosa. Mas a alegria, ensina Jesus, deve ser porque os nomes estão escritos no céu. Isso significa dizer que eles fazem parte do povo eleito por Deus. Eles fazem parte dos escolhidos para viverem nessa comunhão com Deus. Em outras palavras, os discípulos devem se alegrar por essa comunhão com Deus, pela possibilidade do anúncio que eles eram convidados, não apenas por coisas maravilhosas estarem acontecendo. Que as coisas maravilhosas aconteçam, que bom, mas mesmo que elas não aconteçam, a alegria deve permanecer,
A alegria deve estar em algo mais permanente, não apenas numa circunstância. A nossa alegria deve estar na comunhão com Deus, por termos nossos nomes escritos nos céus. E em seguida, Jesus, diz o texto do Evangelho, exultando no Espírito, louva o Pai, porque aquele mistério era revelado aos pequeninos, aos humildes, aos pobres, aos excluídos da sociedade daquele tempo, a pessoas sofredoras, enquanto que os sábios e inteligentes se fechavam àquela mensagem, se recusavam a ouvir e a aderir à proposta de Jesus. E por fim, Jesus se alegra porque Ele quem conhece o Pai e dá a revelar o Pai aos discípulos. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem contempla a vida de Jesus, percebe como Deus age. Um Deus que se fez humano na carne, na história, na pessoa de Jesus. Esse Jesus nos mostra hoje, nesse Evangelho, quem é o Pai. A Deus a quem buscamos com nossa existência, encontramos na pessoa de Jesus. Ele nos revela quem é o Pai e nos alegra porque temos acesso a essa mensagem. Por isso Jesus conclui o Evangelho dizendo para os discípulos que eles são felizes porque os olhos veem, os ouvidos escutam aquele mistério que muitos antepassados quiseram. E nós hoje que ouvimos esse Evangelho, nos colocamos também agraciados por termos esse encontro com o Senhor na oração. Porque Jesus nos mostra o Pai, nos revela esse amor de Deus para conosco, o do quanto somos escolhidos por Deus para levarmos adiante essa palavra de misericórdia. Somos felizes, alegres hoje, porque ouvimos essa palavra, podemos levar adiante a quem precisa. E mais alegria temos por nossa comunhão com Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, ao comemorarmos todos os anos a paixão dos mártires, Santo André e Santo Ambrósio, seus companheiros, dai-nos a alegria de ver atendidas nossas preces, para imitarmos sua firmeza na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.